Isaías capítulo 8, nós vamos ler dos versos 19 a 20. Deixa eu projetar ali. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Eu peço primeiramente perdão pelos meus pecados. Eu não sou digno de estar aqui expressando a Tua palavra, Senhor. Eu sou apenas um pecador. Mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso e o Senhor se utiliza até mesmo de canais pecadores, sujos como eu. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, Sua infinita bondade. O Senhor poderia designar anjos puros para pregar o Evangelho, mas o Senhor nos deu essa missão. Nos deu esse privilégio, essa oportunidade de manejar a Tua palavra, de falar as palavras que vêm do Teu trono de graça, Senhor. Eu agradeço por isso. Muito obrigado, Senhor. Senhor, abençoe a cada um aqui presente, que as palavras que serão ditas aqui sejam as palavras que o Senhor quer dizer à Tua igreja e a mim também. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem de Isaías, ela é uma das várias passagens que são utilizadas como fundamento do que nós chamamos de sola scriptura. A palavra sola scriptura é uma expressão, na verdade, né? São duas palavras, latina, que significa só ou somente a escritura, somente a Bíblia. É um dos princípios básicos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, geralmente, ela é definida em 5 princípios básicos. Sola Scriptura, sola fide, que significa só a fé, sola gratia, que significa só a graça, solus Christus, que significa só Cristo, e soli Deo Gloria, que significa só a Deus apenas a glória, ok? Esses são os 5 princípios que geralmente são utilizados para resumir o que é a Reforma Protestante. E o que é o princípio do sola scriptura, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Nós vamos ver esse princípio em toda a Bíblia, né? Eu comecei com essa passagem aqui, eu vou passar alguns outros textos bíblicos para a gente entender. Então, o que é o princípio do sola scriptura? A gente pode definir da seguinte maneira: a Bíblia é a única regra de fé e prática, ou você também pode ouvir a única regra de doutrina, bem como sua própria intérprete final. Então, deixa eu explicar esse conceito. Mais para o fim do sermão, eu vou trazer algumas passagens de vários reformadores, de Ellen White também, de escritos da nossa própria igreja, que fundamentam, aliás, que expressam essa definição que eu coloquei. Mas vamos tentar entender essa definição para a gente achar isso aqui na Bíblia, tá? Regra de fé e prática. Quando a gente fala fé e prática, a gente está se referindo a fé básica, prática básica, ou seja, tudo aquilo que é essencial em termos de o que a gente precisa crer, o que a gente precisa praticar. Então, por exemplo, crer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, isso é fé básica, é uma crença básica. Como cristãos, nós precisamos crer nisso. Ou quando eu falo em prática básica, por exemplo, honrar pai e mãe. Nós devemos honrar pai e mãe. Isso é uma prática básica. Todo cristão deve honrar pai e mãe. Então, quando eu digo única regra de fé e prática, eu estou dizendo que a Bíblia, ela contém a base, o fundamento para tudo aquilo que nós precisamos crer e precisamos fazer. Em especial no que diz respeito à salvação e santificação, né? Então, aquela pergunta básica que às vezes aparece na Bíblia: o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia
vai nos dizer o que nós devemos fazer para ser salvo, né? Lembra de Atos 16, em que Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? É a Bíblia respondendo a essa pergunta. Ou, quais são os meus deveres para com Deus? Quais são os meus deveres para com o meu próximo? Os meus deveres para com a sociedade no geral? A Bíblia vai responder, certo? É por isso que também você vai encontrar a fórmula única regra de doutrina. Doutrina são essas crenças e práticas básicas, ok? Em termos adventistas, se você quiser encontrar de uma maneira resumida as nossas doutrinas, está naquela Declaração de Crenças Fundamentais, que é um documento muito fácil de achar. Você acha na internet, em qualquer site oficial adventista, tem lá. Hoje nós temos 28 crenças fundamentais. Ali estão as nossas doutrinas de forma resumida, expressas de formas resumidas, tá? Todas elas baseadas na Bíblia Sagrada. Então, quando eu digo regra de fé e prática, é disso que eu estou falando. E aqui eu coloquei também que ela é a sua própria intérprete. O que significa ser sua própria intérprete? A gente vai voltar um pouquinho rapidamente aqui ao que a gente falou ontem. Ontem eu falei um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Eu falei um pouquinho sobre como estava o contexto na época de Lutero, né? Como que a Igreja Romana estava dominando a Europa, como que algumas doutrinas estranhas já estavam populando a igreja naquela época, ok? E uma das práticas que existia, uma das visões que existia, era de que quem interpreta a Bíblia Sagrada é o clero, é o padre, é o papa, é o clero. A igreja, na pessoa do papa e do alto clero, eles teriam a autoridade final da interpretação da Bíblia Sagrada. Isso é um problema por quê? Porque quem deve ter a autoridade final na interpretação da Bíblia Sagrada é a própria Bíblia Sagrada. Em qual sentido? No sentido de que, quando nós estudamos a Bíblia, as passagens da Bíblia, elas vão nos indicando como interpretar a própria Bíblia Sagrada. Você não interpreta um texto fora de contexto. A Bíblia é um todo. Então, quando você estuda a Bíblia com as regras lógicas de interpretação, olhando os contextos, comparando passagem com passagem, escrutinando a Bíblia vai respondendo, ela vai interpretando a si mesma. Esse é o sentido. Ou seja, quando a Reforma Protestante resgatou esse princípio, a Bíblia é sua própria intérprete, a Bíblia interpreta a si mesma, ela estava respondendo a essa ideia de que, assim, não, só o padre, só o papa interpreta. O que é um problema, porque, veja bem, eu poderia dizer, vamos dizer que eu sou o papa e eu digo, olha, esse texto aqui está dizendo X. Só que, na verdade, esse texto não está dizendo X, porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que ele não está dizendo X, ele está dizendo Y. Ou seja, quando você coloca a autoridade final na mão de uma pessoa, ela pode distorcer a palavra de Deus. Então, é isso que significa a Bíblia como sua própria intérprete, ou seja, não é alguém que vai definir o que a Bíblia diz, é a própria Bíblia que define. Isso se faz por meio de estudo. Então, esse é o princípio do sola scriptura, ok? Agora a gente vai começar a entender como que a Bíblia, ela ensina esse princípio, o princípio do sola scriptura. A gente acabou de ler aqui Isaías, certo? Olha que interessante, olha o que esse texto diz, né? Acompanhem de novo, vou ler mais uma vez. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu próprio Deus? Então, aqui no contexto, o contexto do capítulo 8 é um contexto interessante, onde as pessoas de Israel, elas estavam vivendo na iminência de alguns conflitos, algumas guerras. Você tinha nações inimigas que estavam querendo invadir Israel. Então existia aquele sentimento de que, olha, a qualquer momento pode estourar uma guerra, um conflito, algum problema, certo? E aí, dentro desse contexto, Isaías coloca assim, quando alguém vier e fala assim, vamos consultar os médiuns, aqueles que falam com os mortos, o que Isaías está dizendo é, as pessoas elas queriam respostas. Será que vai ter guerra mesmo? Será que a gente vai morrer? Onde eu devo me esconder? Enfim, as pessoas queriam respostas. E aí, no meio dessas pessoas querendo respostas, surgiam outras pessoas dizendo, vamos consultar os mortos, vamos consultar os médiuns, que aí a gente vai ter as respostas que a gente quer.
Isso aconteceu, por exemplo, na época de Saul, que é anterior a Isaías. Vocês devem lembrar. Saul, em um momento em que ele precisava de respostas, ele foi consultar uma médium em Endor. E a gente sabe que Deus reprovou isso, porque Deus reprovava que se consultasse mortos. E ele queria consultar essa médium porque ele queria conversar com Samuel, que já havia morrido. Cá para nós sabemos que ele não falou com Samuel de verdade, né? Então veja, esse é o contexto. As pessoas queriam consultar mortos, médiums. Elas queriam respostas em outros lugares. Mas aí o que o profeta Isaías ele vai dizer aqui? Ele diz: a lei é o testemunho. A lei e ao testemunho. Esse A aqui é craseado, ou seja, vocês precisam ir para a lei e o testemunho. O que isso significa? Isaías está dizendo que a base das nossas respostas, a base das nossas doutrinas, o fundamento do que a gente precisa crer, do que a gente precisa fazer, a regra de vida é a lei e o testemunho, e não os mortos, e não os médiuns, e não a tradição, porque o texto não fala em tradição. Isaías não diz aqui, vamos para a tradição, para poder ver o que a tradição diz, e aí a gente vai ter a resposta. Não. O texto não diz, vamos nos rabinos, vamos nos sacerdotes. Não. O texto diz, a lei e ao testemunho. Mas o que significa a lei e ao testemunho? Bom, a palavra lei aqui é a palavra Torá, que é a palavra utilizada para a lei no geral, os 613 mandamentos, mas também os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, os livros escritos por Moisés, também chamados de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, quando ele diz a lei, ele está se referindo a esses 5 livros de Moisés e ao conteúdo desses livros. Quando ele diz ao testemunho, muito provavelmente, e aí você estudando os teólogos, você chega mais ou menos a essa conclusão, ele está se referindo ao restante dos livros que haviam sido escritos. Por que testemunho? Porque esses livros eles testemunhavam daquilo que Moisés já havia dito. Porque é isso que os profetas a partir de Moisés fizeram. Quando você vê Josué, por exemplo, no livro de Josué, ele foi designado por Moisés, ele foi o substituto de Moisés, e ao terminar a sua carreira, você vai encontrar isso ali nos capítulos 23, 24 de Josué, ele escreve tudo e junta o seu livro aos livros de Moisés. Ou seja, Josué entendeu naquele momento que a história de Israel continuava. Então ele acoplou o seu livro ao livro de Moisés. Mas o livro de Josué, se você ler com cuidado, ele é um testemunho dos livros de Moisés. Porque ele em nenhum momento se afasta daquilo que Moisés escreveu. E é por isso que você tem esses livros sendo reunidos. É entendido ali naquele momento que esses livros eles eram a mensagem de um mesmo Deus e precisavam estar reunidos. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Outros profetas e escritores vão surgindo e vai se entendendo, por meio de provisão divina, que esses escritos precisavam ser reunidos aos demais escritos anteriores. E, obviamente, esses escritos eles eram complementares a esses escritos anteriores, portanto, um testemunho dos escritos anteriores. Uma das evidências nesse sentido é que os judeus, eles sempre tiveram o costume de chamar as escrituras, as suas escrituras, de a lei e os profetas, ou a lei, os profetas e os escritos. Até hoje eles chamam assim. Em hebraico, Torá, Nevim e Ketuvim. Então, é costume já milenar dos judeus separar suas escrituras em 2 partes ou 3 partes. A lei e os profetas e os escritos, ou como Jesus diz no Evangelho, a lei, os profetas e os salmos, 2 ou 3 partes. Então, quando se diz aqui a lei e o testemunho, muito provavelmente se está dizendo a lei e os demais escritos que testemunham da lei. Ou seja, Isaías está falando da Bíblia. A Bíblia não estava completa na época de Isaías, mas já havia escritos basilares, escritos que deveriam ser vistos como regra de fé
prática e doutrina. Aqui nesse texto a gente já vê, esse aqui é o manual. Isaías está dizendo assim, nada de mortos, nada de médiums, nada de tradição. Não, Bíblia. O que está escrito na Bíblia? E é óbvio, a gente precisa entender que naquela época as pessoas não tinham Bíblia assim como a gente tem, né? Encadernadinho, bonitinho, todo mundo tem uma em casa. Não, não era assim. Na época de Isaías, a maioria das pessoas eram analfabetas, era muito difícil você ter Bíblia. Enfim, você tinha poucas pessoas com os escritos, com os rolinhos, com os pergaminhos, a maioria eram sacerdotes. Ok, mas o que é importante a gente entender é, por mais que nem todo mundo tivesse Bíblia, as coisas precisavam estar baseadas na Bíblia. Então, eu poderia ser alguém que, olha, eu não tenho Bíblia em casa, talvez eu até seja um analfabeto. Mas o ensino do sacerdote ou do rabino, quem quer que seja que tenha acesso à Bíblia, precisa estar baseado na Bíblia. Esse é o ponto de Isaías. Então, a autoridade de Israel precisava estar debaixo da Bíblia Sagrada. Ok? Esse é um dos textos que é muito utilizado para a questão do Sola Escritura, e você vai encontrar isso sempre que eu falo sobre qualquer assunto adventista, eu sempre indico 4 livros, na verdade 4 obras, né, que são fundamentais para entender a doutrina adventista. Tá? E até para que as pessoas também possam entender que eu não estou inventando nada, eu estou me baseando na nossa doutrina. São as seguintes: primeiro, o documento que eu já falei, que é a Declaração de Crenças Fundamentais, um documento que deve ter, sei lá, 3, 4 páginas, você encontra na internet, são as 28 crenças. Segundo, o Tratado de Teologia, que é um patacão desse tamanho, 1000 páginas, né? E aí eu acho engraçado que você tem crítico da igreja que critica a igreja, mas nunca leu. Né? Tem 1000 páginas lá para o crítico ler, mas nunca leu, né? Fala um monte de besteira. Você tem um outro livro muito bom, que é o Nisto Cremos, que é um livro menor, e tanto o Tratado de Teologia quanto o Nisto Cremos, eles expandem as 28 crenças fundamentais, explicam as 28 crenças fundamentais. Mas o Tratado de Teologia ele é maior, mais teológico, mais difícil. O Nisto Cremos ele é uma obra um pouco mais popular, muito boa também. E você tem um livro chamado Questões sobre Doutrina, que foi um livro muito importante na nossa história, e que existe até hoje, na CPB vende, né, que foi uma resposta da nossa igreja a perguntas que evangélicos em 1950, década de 50, o livro foi publicado em 57, faziam, né, sobre a igreja adventista. Então, muitas pessoas falam, será que a igreja é aceita? Então, faziam perguntas e eles produziram esse livro respondendo essas perguntas. Esses 4 livros são livros oficiais da igreja. 3 livros e a Declaração Fundamental. Então, a gente consegue entender todas as nossas doutrinas ali e como elas estão baseadas na Bíblia, ok? Fechando esse parênteses, né, vamos começar a entender agora, saindo de Isaías, como é que outros autores entendiam essa questão da Bíblia e do Sola Scriptura. Tá? Então, a gente viu aqui Isaías. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a relação entre Jesus e a Bíblia. Na relação entre Jesus e a Bíblia, você tem, por exemplo, os capítulos sobre a tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, que também está em Lucas, capítulo 4, e você tem o capítulo 5, onde você vai ter o Sermão do Monte. Esses 2 capítulos eu não vou ler, porque, enfim, muita coisa, mas eles são muito interessantes para a gente entender qual era a relação de Jesus com a ideia da Bíblia como a única regra de fé, prática e doutrina. Vamos lá, tentação de Jesus. Vocês já leram esses textos várias vezes, né? O que acontece? Ele está no deserto, o diabo vem e começa a fazer algumas tentações. O que Jesus responde para Satanás a todo momento? Está escrito. Exatamente. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus ele não diz assim, Satanás, os rabinos, eles ensinam isso, isso e isso. Ele não diz assim, olha, a tradição judaica, ela ensina isso, isso e isso. Não. Jesus diz, está escrito. Ele está falando da Bíblia, das Escrituras. Então, qual é o modo como Jesus, que é divino, Filho de Deus, Deus, responde a Satanás? Com as Escrituras. Satanás vai lá, fala alguma coisa, ele não, mas nas Escrituras diz isso, isso e isso. Se você ler com calma, você vai ver. Jesus faz referência a Deuteronômio, ele vai fazendo referência bíblica, ele faz referência a Salmo. Aí quando Satanás entende, fala assim, não, então
vou usar a Bíblia também. Satanás é esperto, né? Ele está usando a Bíblia, eu vou usar a Bíblia também. Aí ele vai lá, não, mas olha, tem um salmo que diz que você vai dar ordem aos seus anjos para que não caia. Então você pode se jogar aqui do pináculo do templo que os anjos vão te salvar e tal. O que Jesus faz? Responde com Bíblia também. Olha, mas na Bíblia está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Você não pode fazer uma interpretação que contradiz a própria Bíblia. Então ele mostra com a Bíblia como que aquela interpretação que Satanás estava fazendo estava errada. Você vê como que Jesus era bíblico e como que ele entendia a Bíblia como a regra de fé e prática e doutrina? Esse era o pilar de Jesus, ok? Então essa era a relação de Jesus e algo interessante também sobre a relação de Jesus com a Bíblia, ou melhor, com o Sola Escritura, é como que ele era crítico da tradição e dos rabinos, do magistério, né? Então, assim, eu não vou abrir aqui, mas você pode ler em casa. Se você for em Mateus 15 ou em Marcos 7, são textos análogos, você vai encontrar, por exemplo, Jesus criticando a tradição dos anciãos no sentido de não ajudar os seus pais, quando velhos, porque eles pegavam determinados patrimônios seus e diziam assim, não, isso aqui é dedicado ao Senhor, chamava Corban. Não, dediquei isso aqui ao Senhor. Imagina, eu tenho várias casas e vários bens e cavalos, e aí não, isso aqui é dedicado ao Senhor. E aí uma coisa dedicada ao Senhor não podia ser passada para ninguém. Então eles usavam isso muitas vezes de artifício para não precisar ajudar os pais, porque assim, não, olha, eu já dediquei isso aqui tudo ao Senhor, eu não tenho como usar isso aqui para ajudar meus pais. E aí o que Jesus faz? Ele diz assim, olha, vocês através da tradição, vocês descumprem o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Vocês usam a tradição de vocês, a tradição dos homens, para descumprir os mandamentos de Deus. Então, Jesus, ele mostra nessas passagens, Mateus 15, Marcos 7, como que ele era crítico da tradição. Porque a tradição, ela não é Bíblia. E a tradição muitas vezes é usada para corromper a Bíblia. Então você tem essa questão. Você tem também textos como, por exemplo, João, capítulo 5, 39 a 40, em que Jesus vai dizer, vocês conhecem também esse texto, né? Ele vai dizer que, olha, vocês examinam as Escrituras porque julgam que nelas existe a vida eterna e elas testificam de mim. Então ali ele está colocando o quê? Nas Escrituras, toda a Escritura, eu estou. Elas testificam de mim. Então ele não fala de tradição, ele está falando das Escrituras. Você quer conhecer Jesus? Escrituras. Você quer entender quem é Jesus, quem foi Jesus? Escrituras. Então, existe essa passagem também, eu catei só algumas, né? Você tem Lucas 24, 27, por exemplo, onde Jesus está conversando com os discípulos, né? E nessa passagem, o que existe ali? Diz que ele, desde Moisés, passando pelos profetas, os salmos, ou seja, toda a Bíblia, ele vai passando por ela e vai explicando para os seus discípulos onde existiam passagens falando dele na Bíblia Sagrada. Então, se em João a gente lê Jesus dizendo que, olha, toda a Escritura testifica de mim, ali em Lucas, capítulo 24, ele prova isso para os apóstolos, abrindo a Bíblia. Olha, vocês lembram, né, que está lá em Deuteronômio, e ele vai falando, ó, isso aqui se refere a mim, isso aqui se refere a mim. Então, mais uma vez, é Jesus mostrando que a Bíblia ela é a base, ela é o centro, o fundamento. Você quer conhecer Jesus? Bíblia. Até abrindo um parênteses aqui, engraçado, porque hoje em dia você tem algumas pessoas que dizem o seguinte, né? Quando a gente chama a Bíblia de palavra de Deus, essas pessoas dizem assim, pessoas mais progressistas, né? Não, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Elas falam isso para tentar fazer uma separação entre Jesus e a Bíblia. Porque o que elas querem? Elas querem criar um Jesus, a sua própria imagem e semelhança, um Jesus cara legal, que elas vão dizer que seguem, mas elas querem não seguir a Bíblia. Então, eu sigo Jesus, mas eu sigo Jesus, eu não sigo a Bíblia. Essa é a intenção dessas pessoas. O que leva, muitas vezes, a justificar coisas como, por exemplo,
A homossexualidade. Não, homossexualidade não é pecado, porque Jesus não falou nada de homossexualidade. Eu sigo a Jesus, mas eu não sigo a Bíblia. Ou seja, a pessoa quer fazer uma separação, mas é engraçado isso, porque o próprio Jesus coloca: toda a Escritura testifica de mim. Então não dá para você separar Jesus da Bíblia. A Bíblia fala de Jesus o tempo todo, não só no Novo Testamento. Aliás, quando ele fala isso, quando Jesus diz as Escrituras testificam de mim, não existia ainda Novo Testamento. Então a Bíblia era o Antigo Testamento, ele está falando do Antigo Testamento. Não dá para separar Jesus da Bíblia. Não dá para conhecer Jesus se não for por meio da Bíblia. Mesmo que você conheça por ouvir, que você seja um analfabeto, porque o Jesus verdadeiro está escrito na Bíblia. Se alguém vai pregar para você, tem que pregar conforme o que está na Bíblia. Então, fecho o parênteses aqui. Né? Já vamos nos encaminhar para o final. Eu gostaria de ir agora para Atos capítulo 17. Essa eu vou pedir para vocês abrirem, embora também vá aparecer na tela. Mas abrir a Bíblia é um exercício muito bom para as mãos. Eu não sei se vocês sabem. Atos capítulo 17. É tão bom ouvir esse barulhinho de Bíblia abrindo. Atos capítulo 17. Esse texto aqui é um texto muito conhecido também. A gente vai ler dos versos 10 a 12. 10 a 12. Deixa eu ver se está projetado. Está projetado ali. Os bereanos. Veja só o que diz a palavra do Senhor. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Olha que coisa interessante. O autor de Atos, que é o evangelista Lucas, ele diz que os de Bereia, os bereanos, eram mais nobres que os de Tessalônica. Ou seja, um elogio. Por quê? Porque eles ouviam o evangelho e eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso, muitas pessoas aceitaram. Então Lucas está dizendo o seguinte: olha, essa é a posição correta. Eles ouvem, eles examinam as escrituras e eles aceitam o evangelho. Agora, pensa comigo, quem estava pregando isso era Paulo e Silas, homens do Senhor. Mas mesmo assim, para Lucas, o que era bom ali, o que era elogiável ali, era que essas pessoas questionavam. Será que Paulo e Silas estão falando a verdade? E é importante a gente ter esse senso, porque senão qualquer pessoa chega para a gente e fala qualquer coisa e a gente vai acreditar. Então é importante ter uma regra, uma régua, para mostrar para a gente se aquilo é verdade ou não. E essa régua era as Escrituras. E Lucas elogia isso. Essas pessoas desse lugar entendiam que não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se esse pessoal está vindo aqui, está ensinando aqui sobre esse tal de Jesus, essa coisa toda, vamos ver na Bíblia. Se tiver na Bíblia, a gente aceita. E eles viram, estava, e eles aceitaram. Amém. Eu contei ontem um pouco do meu testemunho, né? E como que isso foi importante para mim. Né? A minha entrada na igreja adventista, ela se deu por conta disso. Pelo fato de eu estudava com o pastor, ele me mostrava tudo na Bíblia. Por isso eu entrei. Se ele não fizesse isso, eu não teria entrado. E isso aqui acontece desde a época dos bereanos. Os bereanos olhavam e falavam: está na Bíblia? Eu aceito. Não está na Bíblia? Eu não aceito. Isso é sola escritura. Vamos continuar. Nós temos aqui 1 Coríntios 4, 6, você não precisa abrir não, né? Eu só vou ler aqui, né? Que diz o seguinte:
Meus irmãos, eu vou ler ali. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Isso aqui, o contexto disso é quando estava havendo partidarismo dentro da igreja de Corinto, né? Uns diziam eu sou de Paulo, outros de Pedro, outro de Apolo, então, cada um tinha o seu pregador preferido e ficavam brigando por conta disso. E o argumento de Paulo para conter essa problemática é muito simples, diz assim, pessoal, onde é que está escrito isso? Que eu sou mais importante que um, o outro é mais importante que o outro, onde é que está escrito isso? Em nenhum lugar. Eu não mandei nenhuma carta sobre isso, nenhum apóstolo orientou sobre isso, não tem nada sobre isso na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. De onde vocês tiraram isso? Da cabeça de vocês. E aí ele diz, não ultrapassem o que está escrito. Não é para ficar criando tradição, foca no que está escrito. A Bíblia ensina isso? Não, então não faz. Esse é o ponto de Paulo. Sola a Escritura. E se a gente for para, finalmente, né, o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, é aquele texto famoso, todo mundo que prega sobre sola escritura vai falar sobre esse texto, porque ele realmente é muito bom, em que ele vai falar sobre a suficiência das escrituras. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui, né? Que diz assim, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante. A Bíblia pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém. E aí diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, as escrituras, elas têm tudo que é suficiente para que a gente possa entender como é que a gente se salva, como é que a gente é salvo por Jesus, como é que a gente deve viver, quais são as nossas obrigações? A Bíblia é suficiente. Ela diz tudo isso. Não precisa ter gente inventando moda. Para você ser salvo, você tem que subir a escada de joelho e orar 5 vezes. Não. Vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz? É isso que Paulo está dizendo. E ele elogia Timóteo. Você, desde pequeno, aprendeu as sagradas letras. Continue assim. Então, já nos encaminhando para o final, o que a gente vê aqui, nesses textos que a gente leu, é que sim, o sola escritura, ele é um princípio bíblico. A Bíblia ensina, não é algo que Lutero inventou. Muita gente pensa, não existia isso, aí Lutero foi lá e inventou. Não, é sola escritura, é só a Bíblia. Não, esse é o ensino bíblico. O que Lutero e outros reformadores fizeram foi apenas resgatar esse princípio, que é um princípio bíblico. E é por isso que ontem eu falei bem da Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante, que não é meramente Lutero, você tem um monte de outros reformadores em outros países, você tem reformadores antes de Lutero, você vai ter Pedro Valdo, você vai ter John Wycliffe, Savonarola, que são pré-reformadores, depois você vai ter Calvino, Zwingli, você tem muita gente em vários lugares que percebem vários problemas na Igreja Católica da sua época, católica romana, entre eles o esquecimento do sola escritura. É um princípio bíblico. Mas eu gostaria de terminar mostrando o entendimento de vários autores sobre esse princípio. Porque eu comecei essa pregação com uma definição. E alguns poderiam pensar assim, mas essa definição é sua, Davi. É você que inventou isso aí. Mas eu quero mostrar que, não, eu não estou sozinho nisso. Você tem várias pessoas que têm as mesmas definições que eu coloquei. Então, eu vou começar a ler algumas dessas definições. Eu começo com o senhor Martinho Lutero, que ele vai dizer o seguinte, somente a Escritura é o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra. Então, para Martinho Lutero, a Bíblia é o Senhor e Mestre de todos os escritos.
Todos os escritos além da Bíblia precisam estar baseados na Bíblia Sagrada. Precisam estar submetidos à Bíblia Sagrada. Certo? Isso para Lutero. Agora vamos ver o que Melanchthon dizia. Melanchthon foi um amigo de Lutero. Ele dizia o seguinte: artigos de fé devem ser julgados simplesmente em conformidade com o cânon da Sagrada Escritura. O que for proposto que não esteja na Escritura não deve ser considerado como artigo de fé. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: artigo de fé é fé básica, é fé fundamental, é coisa fundamental para a salvação, é coisa fundamental para a santificação. Isso deve ser julgado com base nas Escrituras. O que for proposto que não esteja baseado nas Escrituras não pode ser considerado um artigo de fé. E aí, esse é um ponto interessante, porque a Bíblia fala sobre isso. Em Romanos 14, por exemplo, Paulo vai conversar com os irmãos, dizendo o seguinte: olha, tem alguns aí que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, né? Alguns consideram alguns dias mais importantes que outros. No caso, isso aqui, no contexto, eram dias de jejum, né? Existiam dias de jejum, alguns jejuavam dias fixos, outros não jejuavam dias fixos. Então ele começa a pegar em Romanos 14 várias questõezinhas pequenininhas que eram questões de opinião, que você não tem nada na Bíblia que diga que é para fazer assim ou assado. E aí Paulo vai dizer assim: cada um tenha a sua própria opinião na sua mente, não perturbe o irmão por causa disso. Então veja, naquilo que não é essencial, que a Bíblia não diz, né? Por exemplo, eu devo orar de joelhos ou em pé? A Bíblia não diz. Você tem gente orando de joelhos na Bíblia, você tem gente orando em pé. Então não há uma obrigação, né? Eu já ouvi casos de pessoas que achavam que era errado orar de pé. Não, eu tenho que me ajoelhar. Mas onde que está isso na Bíblia? Não diz isso. É bom se ajoelhar, mas não diz que se você não se ajoelhar, então Deus não te ouve. Ou, por exemplo, as pessoas que vão orar na montanha, né? Eu tenho que ir na montanha para orar? Não necessariamente, você pode ir, mas Deus te ouve também fora da montanha. Você está percebendo? Então, essas questões, ninguém deve brigar por causa disso. Cada um tem a sua opinião, ok? Então, isso não é artigo de fé, e é por isso que eu estou falando, né? Artigo de fé tem que estar baseado na Bíblia Sagrada. A Bíblia falou para fazer, né? E aqui mais um parênteses, né? Quando eu digo isso também, eu não estou querendo dizer que tudo na Bíblia precisa estar explícito, ok? Existem coisas que a Bíblia não diz explicitamente, mas a gente consegue deduzir por meio de princípios. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia explicitamente que não devemos usar cocaína. Não tem a palavra cocaína, mas todo mundo sabe que nós não devemos usar cocaína, que isso é um pecado, que isso vai destruir o nosso cérebro e o nosso corpo, que atenta contra os princípios de saúde que sim estão na Bíblia Sagrada. Você percebe? Existem princípios na Bíblia Sagrada que nos ajudam a entender coisas que às vezes a Bíblia Sagrada não diz explicitamente, mas está lá, pelos princípios. Não tem problema nisso, ok? Só fechando esse parêntese. Agora vamos ver o que dizia João Calvino. João Calvino dizia: não é permitido aos ministros fiéis que forjem qualquer nova doutrina, mas simplesmente que se apeguem à doutrina a qual Deus a todos sujeitou nas Escrituras, sem exceção. Então, mais uma vez, doutrina tem que estar baseada na Bíblia Sagrada. Vamos ver Thomas Cranmer. As Escrituras Sagradas contêm todas as coisas necessárias para a salvação, de modo que tudo que nela não se lê, nem nela se pode provar, não se deve exigir que ninguém creia como artigo de fé, nem julgar como requisito para a salvação. Eu não posso dizer para um irmão que para se salvar tem que fazer alguma coisa que não está na Bíblia Sagrada. Não posso fazer isso. Se a Bíblia não diz, eu não posso fazer, porque a Bíblia tem tudo o suficiente em relação à salvação. Ok? Então, eu dei um exemplo ontem. Se alguém disser, para você ser salvo, você precisa pelo menos uma vez por ano peregrinar e lá em Jerusalém. Onde está isso na Bíblia? Não está. Então, você não pode fazer isso, você não pode exigir isso de alguém, né? Você tem aqui a chamada Confissão de Fé de Westminster, é uma confissão muito importante, inclusive é seguida até hoje por muitas igrejas protestantes, entre elas a Igreja Presbiteriana. Ela diz o seguinte: todos eles, e eu acho que eu não passei aqui, né? Não passei, né? Olha só. Olha que falha grave.
Ó, Thomas Cranmer, já li, agora esse aqui, né? Confissão de Fé de Westminster. Já deu para perceber que eu não tenho muita prática com isso aqui, né? Vamos lá, Confissão de Fé de Westminster. Todos eles, os livros da Bíblia, são dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Portanto, olha que interessante isso aqui. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, é aquilo que eu falei. Como é que a Bíblia interpreta a si mesma? Você estuda os textos olhando outros textos. E aí ela vai se explicando, ok? Todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente delas deduzido. Foi o que eu falei. Algumas coisas estão explícitas na Bíblia, outras não estão explícitas, mas podem ser deduzidas logicamente da Bíblia Sagrada. Certo? Tem muita coisa que pode ser deduzido logicamente da Bíblia Sagrada por meio de princípios, ok? Isso aqui são os que reformadores disseram, mas o que a nossa igreja diz? Eu quero começar com a senhora White. Será que a senhora White concordava com o que eu estou falando? Bom, tem vários textos de Ellen White sobre esse assunto. Como já foi dito aqui, eu escrevi um livro sobre esse assunto, o livro Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura, onde eu peguei 110 citações de Ellen White falando sobre este assunto que eu estou falando hoje. Então, 110 citações é bastante citação, né? Eu acredito. Eu não vou trazer as 110 aqui, vou ter amor pelos irmãos, senão ninguém vai almoçar. Mas algumas eu posso fazer. Uma delas diz assim, deixa eu passar aqui para vocês lerem. Vamos lá. Diz assim: a experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como guia de vida, tanto quanto fez no século XVI. Ela está falando da época da Reforma. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos e há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Isso está no grande conflito nas páginas 204 e 205. Então, olha que interessante. Ellen White diz que o grande princípio protestante é a Bíblia e a Bíblia só, como única regra de fé e prática. Ela diz isso explicitamente, textualmente. E ela diz que há necessidade de nós voltarmos a esse princípio. Então, ela nos conclama, voltem ao princípio do sola scriptura, agarrem o princípio do sola scriptura. Por quê? Porque Satanás continua usando as mesmas estratégias. Ele quer nos afastar daquilo que a Bíblia diz. Então, nós precisamos abraçar esse princípio. Ellen White está falando, né? Outro. Meu clamor tem sido, investiguem as Escrituras por si mesmos e saibam por si mesmos o que diz o Senhor. Nenhum homem deve ser autoridade para nós. Se ele recebeu sua luz da Bíblia, então podemos também ir à mesma fonte de luz e prova para substanciar as doutrinas em que acreditamos. Isso aqui é muito interessante. O que Ellen White está dizendo aqui é o seguinte, olha, se alguém diz, não, eu tirei isso aqui da Bíblia, se essa pessoa realmente tirou da Bíblia, você também consegue tirar, porque é a mesma Bíblia. Então, o que ela está ensinando é, julga o que as pessoas estão falando pela Bíblia, e aí se a pessoa está dizendo que ela falou pela Bíblia, pede para ela mostrar. Tá, qual foi o percurso que você fez? Por que você chegou a essa conclusão que você chegou? Quais são as passagens? Como foi que você usou as regras lógicas, as ferramentas básicas de interpretação aqui? Porque se você chegou a essa conclusão, eu tenho que chegar também. É isso que ela está dizendo. E aí ela fala, não deixe que nenhum homem seja padrão para você, no sentido de que o intérprete final é a Bíblia Sagrada. O que acontecia na época de Lutero? O padre falava, está falado. Se o padre falar, não, a Bíblia está ensinando isso aqui, então é isso aqui e acabou. Percebe? A gente não pode ser assim. Outro texto aqui da senhora White. Eu só vou ler mais esse texto e um do Tratado de Teologia. E aí eu já vou
finalizar, ok? Esse texto aqui da Senhora White diz o seguinte: se os pilares da nossa fé não resistirem ao teste da investigação, é hora de sabermos disso, pois é tolice nos firmar em nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Que tudo seja trazido para a Bíblia, pois é a única regra de fé e doutrina. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não se deve esperar que nenhuma pessoa viva pense por nós. Não importa quem seja essa pessoa ou em que posição ela possa estar. Não devemos considerar nenhum ser humano como um critério perfeito para nós. Devemos aconselhar-nos juntos e estar sujeitos uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, devemos exercitar a capacidade que Deus nos deu de aprender o que é a verdade. Esse texto aqui é muito legal porque, assim, uma das coisas que eu gosto em Ellen White é que ela sabe ser equilibrada. Quando você lê Ellen White, você percebe isso. Então, por um lado, ela diz aqui, olha, a gente não deve permitir que nenhum homem seja o padrão para nós. Ela diz isso. Mas, ao mesmo tempo, ela toma o cuidado de dizer, devemos nos ajudar, nos aconselhar uns com os outros. Então, Ellen White não está dizendo assim, olha, é só você sozinho, você interpreta a Bíblia sozinho e você não precisa de ajuda de ninguém e você está sempre certo e é isso. Não é isso que ela está falando. O que ela está dizendo é, você precisa ter capacidade de interpretar a Bíblia sozinho, mas você não deve achar que você sabe tudo e que você não precisa de ajuda, porque nós precisamos. Então, a ideia aqui não é que os irmãos saiam dizendo assim, agora eu vou interpretar a Bíblia sozinho e ninguém mais vai falar nada comigo e eu não vou me sujeitar mais a ninguém. Né? Não quero criar problema para o pastor, por exemplo. Né? Aí chega no próximo sábado, o pastor está falando aula, não quero ouvir o pastor porque o Davi disse que... Gente, não é isso que eu estou falando, não é isso que a senhora White está falando. O que ela está dizendo é, você precisa ter a capacidade de estudar a Bíblia, sozinho, para poder julgar. Mas isso não faz com que você não precise de ajuda. E aqui a importância do pastor, por exemplo. O pastor é um homem que estudou a Bíblia a sua vida inteira e que faz isso, é o seu cargo. Ele vive disso, de estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Ele conhece as regras de interpretação, muitas vezes melhor do que nós que temos outros trabalhos, outras profissões e não temos tanto tempo para estudar. Então é por isso que existe pastor, é por isso que existe mestre, é por isso que existe escola sabatina. Nós precisamos de ajuda. É por isso que existe igreja. Não caia na tentação de tentar interpretar tudo sozinho. Exercite a sua mente, mas conte com a ajuda da igreja e seja humilde para ouvir, porque muitas vezes nós estamos errados. Então a gente precisa ter humildade para ouvir, para aprender. Ok? É isso que Ellen White está ensinando. Para terminar, nós temos o Tratado de Teologia, que diz o seguinte, vamos passar, diz o seguinte, o princípio do sola escritura abrange o colorário da suficiência da escritura. A Bíblia não tem paralelo como guia infalível da verdade. Ela é suficiente para nos dotar da sabedoria que leva à salvação. É o padrão para o qual toda a doutrina e experiência devem ser testados. A Escritura, portanto, fornece a estrutura, a perspectiva divina, os princípios fundamentais para todo o ramo de conhecimento e experiência. O conhecimento, a experiência ou a revelação adicional deve se basear no fundamento todo suficiente da Escritura e a ele permanecer fiel. Assim, se confirma o grito de guerra da Reforma Protestante, sola Escritura, ou seja, a Bíblia e a Bíblia somente como a norma final da verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem ser testadas por esse padrão infalível. Isso aqui é doutrina adventista, gente. Então, veja, para a gente finalizar. O princípio do sola escritura, ele é um princípio bíblico, a gente encontra na Bíblia. Ele é um princípio protestante, a Reforma Protestante resgatou esse princípio, e ele é um princípio adventista. Você pode procurar nas nossas obras oficiais, eu citei aqui algumas, Tratado de Teologia, Questão sobre Doutrina, Nisto Cremos, você vai encontrar lá. Todas elas falam sobre o princípio do sola escritura e como ele é importante. Você pode encontrar nas obras da senhora White, você vai encontrar mais de 100 citações falando sobre isso. Então, nós adventistas
Defendemos o sola escritura e precisamos defender o sola escritura, não só na teoria, mas na prática. Tudo aquilo que nós cremos e fazemos, nós precisamos fundamentar nas escrituras. E quando a gente for ensinar para alguém algo que nós cremos, nós precisamos fundamentar nas escrituras. Pega lá as 28 crenças fundamentais, todas elas têm as bases bíblicas. Você pode ler os textos bíblicos e estudar os textos bíblicos. Quando você for ensinar para alguém algo que nós acreditamos, você precisa ensinar com base na Bíblia Sagrada, como aconteceu comigo quando eu estudei como pastor no passado. Mas, para terminar, vou tirar uma dúvida que talvez apareça na cabeça de alguns irmãos. Se a Bíblia é suficiente, qual é o papel de Ellen White? Muitas pessoas se fazem essa pergunta, porque ela escreveu um monte de coisa, não é verdade? E deixa eu tentar explicar isso muito rápido, para eu não matar ninguém de fome. Vamos lá. Todo sábado vocês vêm aqui e ouvem o pastor ou algum pregador. Mas a Bíblia não é suficiente? Então, para que tem que ouvir o pastor ou um pregador aqui? É porque o pastor ou o pregador, eles vêm aqui para ajudar-nos a entender a Bíblia Sagrada e para edificar a nossa vida com as palavras de Deus. É por isso que ele é importante. Então, o fato do pastor vir aqui na frente e pregar, e toda semana a gente está aqui, não significa que a gente não considera a Bíblia como suficiente. Ela é suficiente. Mas a gente precisa de pessoas que nos ajudem a aprender a Bíblia. E nós mesmos precisamos ajudar outras pessoas a aprender a Bíblia. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Então, uma coisa não anula a outra. A mesma coisa é com a senhora White. A senhora White é uma profetisa extracanônica, ou seja, ela não é um desses profetas que escreveram a Bíblia. A Bíblia fala sobre profetas que escreveram a Bíblia e profetas que não escreveram a Bíblia. São dois tipos de profeta diferentes. O João Batista, por exemplo, ele não escreveu nada da Bíblia, não tem nenhum livro de João Batista. Elias, Eliseu, Uda, Ido, Semaías, as 4 filhas de Filipe, são todos profetas que não escreveram a Bíblia. Tem muitos profetas, dezenas de profetas extracanônicos. Ellen White foi uma dessas, porque a Bíblia diz que o dom de profecia continuaria. É o que a gente crê. Então, veja, a função de Ellen White não é a mesma função da Bíblia, no sentido de, não, eu vou criar uma doutrina nova aqui para vocês seguirem. Não é essa a função dela. E ela sempre disse isso, ela sempre deixou isso claro. A função dela e a função de qualquer profeta extracanônico são outras. Uma delas é apontar para a Bíblia. Se você lê com cuidado os escritos de Ellen White, e eu fiz isso quando eu me tornei adventista, 13 anos atrás, você percebe que ela tem um esforço tremendo para levar as pessoas a lerem mais a Bíblia, a aplicarem a Bíblia em suas vidas, a estudarem a Bíblia o tempo todo. Esse é o esforço dela. Tem uma passagem dela em que ela diz que os seus escritos são a luz menor que conduzem à luz maior. Como assim? A ideia é, você está tendo dificuldade de ir à Bíblia, ela vai te apontar a Bíblia. E ela faz isso o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Reforma de saúde. A reforma de saúde não é algo que está na Bíblia de uma maneira muito explícita, mas está. Você tem princípios na Bíblia que levam à ideia de reforma de saúde. Por exemplo, Deus nos criou, ou seja, mordomia. Nós não somos donos do nosso corpo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo porque ele é de Deus. Esse é um princípio. Outro princípio, o Espírito Santo habita em nós, então nós somos templo do Espírito Santo. Outro princípio, Jesus morreu por nós, então nós devemos honrar a Jesus com todo o nosso ser, inclusive o nosso corpo. E por aí vai, eu poderia ficar aqui citando vários princípios que, quando a gente estuda, as implicações são, nós devemos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. É uma forma de honrar a Deus e até de honrar os irmãos, porque se você fica doente, você dá trabalho para os outros, não é verdade? Então veja, isso está na Bíblia, mas não está explícito. Então, alguém lendo a Bíblia sozinho pode não perceber que precisa cuidar da saúde, mesmo estando aqui.
Mas aí o que que Ellen White faz? Ela diz assim, pessoal, temos que cuidar da saúde e essa é uma mensagem bíblica. Aí ela vai lá e fala sobre várias coisas que a gente deve fazer para cuidar da nossa saúde. Qual é a nossa missão como cristãos protestantes adventistas? Ué, vamos ver na Bíblia. Se ela está dizendo que está na Bíblia, vamos na Bíblia. E aí a gente vai procurar isso na Bíblia e a gente acha. E aí a gente percebe, olha só o que Ellen White falou, apontou, está na Bíblia mesmo. Ela faz isso o tempo todo. Então, ela está criando doutrina quando ela diz, cuidem da saúde? Não, a Bíblia já diz. Então, essa é uma das funções de Ellen White. Ou seja, Ellen White defendia o sola scriptura e crer em Ellen White não é contra o sola scriptura, desde que, claro, você coloque cada coisa no seu lugar. Ellen White não tem a mesma função da Bíblia, nunca quis ter a mesma função da Bíblia, a função dela é apontar para a Bíblia. E que bom que nós temos alguém que nos ajude a apontar para a Bíblia, assim como outras pessoas também podem ajudar, como o pastor, por exemplo, ou como todos nós. Amém? É isso.